Mateus capítulo 9. Estamos aqui na caminhada de 1189 semanas, cada semana apresentando um capítulo da Bíblia. E hoje nós chegamos em Mateus capítulo 9 e temos tido a sequência aí nessa playlist. Você consegue ver todos os outros capítulos anteriores, né? A introdução, a apresentação desse projeto, e aí o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Chegamos ao capítulo 9. Mas antes de qualquer coisa, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Mateus capítulo 9, ele é uma sequência aí, porque eu expliquei até essa questão no capítulo 8, de que o livro de Mateus ele tem uma certa sistematização, onde mostra Jesus dando vários ensinamentos profundos, teológicos, ensinamentos para a nossa vida. E depois vemos alguns capítulos, capítulo 8, agora o capítulo 9, falando sobre os atos de Jesus. As palavras de Jesus seguem-se de atos. Jesus ele não apenas fala, ele fala e faz, né? E vive o que fala. Porque Jesus ele é um homem, foi um homem aqui na Terra com todas as suas características, mas sem dúvida nenhuma ele demonstra que ele é Deus. Ele não é um homem qualquer, ele não é um homem apenas, mas ele é Deus encarnado que veio por amor ao ser humano para resolver o problema maior que nós temos, que é o problema do pecado. O pecado nos separa de Deus. Por conta do pecado existe toda a violência que nós vemos, existe a morte, existe a doença e pior, existe a separação eterna entre nós e Deus. Então Jesus ele veio para nos unir novamente a Deus, para transformar as nossas vidas. Ele é o caminho para Deus, ele é a verdade e ele é o que dá a vida. Então nós precisamos desse Jesus na nossa vida. E aí o capítulo 9 vai mostrar bem isso que eu estou falando, porque tem algumas narrativas aqui, por exemplo, começa com Jesus cura um paralítico. E Jesus ele está ali sendo misericordioso, bondoso com essa pessoa e exercendo o seu ministério, que é salvador. Então, esse homem ele está paralítico. E aí tem uma narrativa aqui interessante. Jesus fala assim para o paralítico, né? Anime-se, filho. Estou lendo aqui o final do versículo 2. Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. E aí Jesus ele tanto cura fisicamente, mas ele está interessadíssimo em curar a nossa separação de Deus, em curar salvando a nossa vida, em curar perdoando os nossos pecados. Por quê? Porque todas as pessoas que Jesus curou, essas pessoas enfrentaram a morte. Elas não estão vivas até hoje. Mas o que Jesus estava interessado era que essas pessoas tivessem o perdão dos seus pecados, porque na morte elas, tendo o coração limpo de todo pecado, essas pessoas vão se encontrar com Deus. E depois todos nós seremos ressuscitados com o corpo glorificado. Então, mais importante do que ter o corpo agora 100% saudável e uma vida eterna, é termos uma vida onde o nosso pecado é perdoado. Só que alguns mestres da lei, no versículo 3, diz que disseram a si mesmos, isso é blasfêmia. E aí, porque eles falaram, como assim um homem pode perdoar pecados e dizer que perdoa pecados? Aí o versículo 4 fala assim, Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou. Pensavam porque quem lê pensamento, só Deus sabe dos nossos pensamentos. E aí Jesus fala, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Jesus, ele vem para perdoar pecados. E a grande questão que nós precisamos chegar é, você é pecador? Você já parou para pensar nisso? Você já reconhece que é? Porque a diferença entre o cristão e o não cristão é essa. O cristão compreende a sua pecaminosidade e ele compreende que quando ele olha lá no fundo do coração dele, né, tem gente que fala assim, se você olhar bem no fundo do seu coração, você vai ver que você é uma pessoa boa. Não! O cristão compreende que quando nós olhamos no fundo do nosso coração, há perversidade, a maldade, a podridão, há o pecado corrupto que corrompe todo o nosso ser. Então o cristão ele reconhece isso. Mas o não cristão,
ele acha que ele é bom, que ele de alguma forma tem pontos que podem salvar a si mesmo, porque ele é bom. E Jesus ele quer mostrar que nós precisamos dele. E aí tem essa parte que Jesus chama Mateus, que é do versículo 9 ao versículo 13. E aí fala que Jesus mais tarde, né, estava na casa de Mateus, que veio a ser seu discípulo, e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de grande número de cobradores de impostos e de pecadores. Então Jesus ele estava ali com seus discípulos, mas ele estava reunido numa mesa, comendo com essas pessoas, e ali tinha todo tipo de gente impura, gente pecadora, que fazia e acontecia. E aí, os fariseus, quando viram isso, perguntaram aos discípulos: por que seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Porque, como assim? Ele fala que ele é santo, que é puro, que é Deus, mas come com pecadores? Como assim? E aí, Jesus, ouvindo isso, né? O versículo 12 fala assim: Jesus ouviu e o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. Finalzinho do versículo 13. Pois não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. Quando Jesus ele come com os pecadores, quando Jesus ele convive, Jesus ele não se contamina com o pecado dessas pessoas e não se torna praticante dessas coisas. Mas pelo contrário, Jesus, tendo encontro com o pecador, o poder de Jesus é transformador. Jesus, ele nos aceita como nós somos, Jesus nos recebe como nós somos, mas o seu poder nos transforma. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder, é algo que transforma o pecador. E Jesus alerta de que ele não veio buscar sãos, porque quem está são não precisa ir ao médico. Eu estou sã, graças a Deus. Não vou no hospital hoje, se assim Deus permitir. Porque nós só vamos lá se estamos numa situação de dificuldade para ajuda. E Jesus, ele quer que nós reconhecemos a nossa enfermidade, que é o pecado. E então nós precisaremos desse médico dos médicos que pode nos curar. E Jesus deixa claro, tem gente que fala assim, não, a pessoa diz que matou, roubou, prostituiu, fez isso, aprontou, fez não sei o que, não sei o que, e agora fala que é crente? Tem gente que fala assim, né? Não concordo não. Como é que a pessoa fez, aprontou e tal, e agora fala que é crente? Justamente isso. Jesus, ele veio nos transformar. Pessoas que éramos terríveis, horríveis. Jesus, ele tem o poder de nos transformar e de nos fazer nova criatura. É essa a radicalidade do evangelho. É Jesus nos transformar completamente em outra coisa. Mas nós continuamos, ou nós agora compreendemos de fato a nossa identidade. Porque o pecado, ele distorce a nossa identidade, ele distorce a nossa visão de mundo e ele nos transforma em outra coisa, um ser totalmente longe de ser humano. E quando nós nos aproximamos e nos convertemos a Cristo, ele nos transforma à sua imagem e nós nos tornamos de fato seres humanos, porque o pecado nos desumaniza, o pecado nos endemoniza, o pecado nos deixa orgulhosos, egoístas, e Jesus então ele vem nos transformar e só ele tem esse poder. E ele veio para quem? Para pecadores. A grande questão é se Deus, por sua graça, já te mostrou quanto você é pecador, se você consegue aceitar essa condição, né? Mais do que isso, porque Jesus ele demonstra assim para todos que nós temos problemas e que nós precisamos de um Salvador. Agora a questão é, você admite, você aceita essa maneira que Jesus está te mostrando do seu pecado, ou você recusa e fala, não, eu sou bom, eu não preciso de um Salvador agora, né? Então é essa situação aqui no capítulo 9. E aí, depois do capítulo, do versículo 14 até o 17, vai falar sobre o jejum, que é uma discussão lá entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. E depois vai falar sobre Jesus cura em resposta à fé. E aí vai falar de um líder da sinagoga que procura Jesus e a filha desse homem tinha acabado de morrer. Então nós temos visto que o capítulo 8, o capítulo 9 mostra que Jesus ele tem autoridade sobre demônios, ele tem autoridade sobre enfermidades, ele tem autoridade
sobre a natureza e ele tem autoridade sobre a morte, porque essa menina morre, mas Jesus faz com que a vida volte a ela, porque Jesus é Deus, ele tem todo o poder. E aí o capítulo acaba, ainda tem, Jesus cura 2 cegos e um mudo, e eles também tinham essa característica de doença por conta de uma possessão demoníaca. Os demônios existem, estão por aí, fazendo e acontecendo, e às vezes as pessoas dão essa legitimidade para ele tomar conta da sua vida. E aí ele faz estragos, né? Mas Jesus liberta esses homens. E aí o capítulo acaba, e eu aqui já estou também caminhando para o final, do versículo 35 até o 38, que faz uma narrativa assim resumida a respeito do que Jesus estava fazendo no seu ministério. O que Jesus fazia durante esses 3 anos? Então tem aqui a explicação. E aí tem ainda um alerta de Jesus para nós que já compreendemos a salvação em Cristo. Qual é o nosso papel? O que é que nós precisamos fazer? Porque tem muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Ouvir várias vezes, ouvir muitas vezes. E essas pessoas estão espalhadas sobre a terra e cabe a nós proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o texto diz assim: Jesus andava por todas as cidades, todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Então fica aqui o final dessa nossa lição, que é: leia a Bíblia. Eu sempre falo, né, em todos os vídeos, leia a Bíblia, desligue celular, desligue televisão, se afaste um pouco das pessoas para você ter um encontro só você e Deus, lendo a Bíblia, orando, meditando, quer dizer, pensando e remoendo tudo que você tem lido da palavra de Deus, né, tendo esse relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. E vamos obedecer ao Senhor, rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara e que nós possamos ser esses trabalhadores que se colocam à disposição do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida onde o Senhor quer, abra a minha boca para que eu fale, dê-me oportunidades, e nós possamos ser esses mensageiros que vê essas ovelhas que são do Senhor e que nós possamos levar a palavra dele a essas pessoas que precisam ouvir da sua palavra. São pessoas enfermas, são pessoas que precisam da cura espiritual para ter uma nova vida que Deus promete a cada um de nós que cremos nele como Salvador da nossa vida. Então era isso. Muito obrigada por sua atenção até aqui. O próximo vídeo, próximo sábado, nós vamos ver então o capítulo 10 de Mateus. Mas aqui fica a minha pedido a você: leia a Bíblia. E um outro pedido: se inscreva no canal, tá bom? Forte abraço e até a próxima.